problema seríssimo. É um verdade. problema seríssimo. Aquela pessoa, ela corre o risco de perder a sua própria vida. E às vezes temos muitos de nós que estamos aí na direção sem saber para onde vamos. Já batemos com a cara no muro, já batemos, às vezes em postes, em árvores, já sofremos acidentes terríveis na nossa vida. Sabe por quê? Porque estamos segurando a rédea da nossa vida. É porque nós aqui estamos muitas vezes na direção. Rebeca, ela sabia que quando ela entregasse ali o seu filho na presença do Senhor, que quando ele chegasse ali diante do seu pai, ele recebesse a bênção, as coisas seriam diferentes na vida dele. E hoje o Senhor quer fazer diferença na minha vida e na sua vida. O Senhor, Ele quer entrar na minha casa, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer fazer morada lá junto conosco. Amém, Ele quer mudar o que Jesus. está atrapalhado lá. Às vezes tem pessoas, irmãos, que na rua do lado de fora é um tipo de pessoa. Eu já conheci mulheres. Que pessoa boa era aquela pessoa do lado de fora. Que pessoa maravilhosa. Mas quando entrava para dentro de casa, misericórdia. Misericórdia. O Senhor não está atrás de pessoas que estão cheias de capas, não. Nós estamos vendo o tempo de sinceridade. Nós estamos vendo o tempo que nós temos que chegar com a pessoa que está do nosso lado e dizer, olha, você é importante para mim. Nós estamos vendo o tempo de chegar para o nosso filho e dizer, olha, você é uma pessoa importante, foi o Senhor quem deu você para mim, você é uma pessoa especial, eu estou com você, porque Amém, você precisa, Jesus. eu quero conversar com você. É hora de nós chegarmos para os nossos esposos e dizer para ele que nós os amamos. É hora dos esposos virarem para suas esposas e dizerem que querem viver uma vida diferente, uma vida de alegria, que chega de tanta contenda, que chega de tanta briga, que chega de tanta discórdia. O Senhor, Ele quer entrar na nossa casa e Ele quer fazer uma grande mudança, qual nós nem podemos imaginar. Amém, Deus. Nós temos angústias e tristezas tão grandes na nossa vida, por causa de nos dobrarmos diante da presença do Senhor. Deus, Ele quer entrar nas nossas vidas. O Senhor, Ele não está preocupado com o que nós temos ou o que nós deixamos de ter, não, mas Ele está preocupado com o que nós somos hoje. Amém. Nós temos, irmãos, nas nossas mãos a direção da nossa vida. E Rebeca, ela sabia disso. Amém. Ela era uma mulher sábia. Ela edificava a sua casa. E quando eu falo de casa, eu não falo somente de lar. Eu falo de casa espiritual também. Glória a Deus. Eu estou falando de casa espiritual. Amém. Da morada do Espírito Santo de Deus. É tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O Senhor está procurando como Eliezer. Glória a Deus. O Senhor está aí procurando como Eliezer. Procurando, mulheres que sejam sábias. Mulheres, Aleluia, que Deus. tenham o desejo de colocar a sua vida na presença dele. Glória O Senhor a Deus. está aí à procura de mulheres que venham deixar ser usadas pelo Espírito Santo de Deus. Irmã, mas Amém. você está dizendo deixar ser usada só lá dentro da igreja? Não. Nós vivemos inteiramente quando nós aceitamos o Senhor. Quando o Senhor verdadeiramente tem parte em nós, nós somos inteiras do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós não somos uma pessoa aqui com um irmão, não somos outras ali, mas nós somos somente uma pessoa. É verdade, Nós servimos Deus. a um Deus vivo. E o Senhor, Ele está aqui nessa tarde para dizer que a mudança que nós buscamos muitas vezes na nossa vida não está nas nossas mãos, mas está nas mãos dele. Amém, E toda a Deus. autoridade foi dada ao Senhor Jesus para que Ele entrasse na nossa vida e causasse um grande reboliço, uma grande mudança na nossa vida. Amém, Jesus. Certa vez eu assisti Glória a a um jornal. O diabo, ele não está preocupado com a sua fortuna, com o seu dinheiro. O alvo do diabo hoje são as Aleluia. famílias. E é por isso que muitas vezes nós vivemos grandes tribulações no nosso casamento. Verdade. Nós vivemos grande tribulação com os nossos filhos. Nós Vê se passamos todo mundo já grandes assinou. lutas com a nossa família. Hoje o irmão falou aqui, de casos, de drogas que precisam de apoio, que estão aí corrompendo a nossa sociedade. Nossa É verdade. Não adianta eu olhar para a casa do vizinho e falar, isso acontece lá na casa do vizinho, na minha não. Porque hoje meus filhos são pequenos, estão aqui na presença do Senhor, mas no dia de amanhã, se nós não estivermos diante da presença do nosso Deus, infelizmente nós estamos dando brecha hoje para que o inimigo entre na nossa vida. Se É nós não verdade. amarmos hoje, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, nós vamos dar brecha hoje para que o inimigo entre na nossa vida e cause um estrago grande na nossa vida. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos toda a autoridade na nossa mão para mudar aquilo que está errado. Amém, Deus. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas se eu e você não dermos brecha, não permitimos que ele entre, ele não vai entrar. Ô, glória. Porque ele é sujo.
E o Senhor nos deu autoridade para pisar na cabeça dele. Amém. Então, ele não está interessado, irmão, no dinheiro. Às vezes, né? Uma vez uma mulher falou assim para mim, eu passava uma grande dificuldade a fazer, seu problema é fácil. Você resolve com dinheiro, você trabalha, você vai lá e ganha o seu dinheiro e você resolve os seus problemas. Agora o meu, eu quero ver quem é que resolve. Eu conheço um Deus Todo-Poderoso que resolve, irmão. Eu conheço um Deus Todo-Poderoso que ele resolve problemas. Amém. Então o diabo ele não está interessado no dinheiro. Muitas vezes nós vemos que as famílias estão em elas se acabam, acontecem separações, os filhos vão para a droga, vai para a prostituição, o marido, a mulher vai para a prostituição, e o dinheiro continua, a pessoa continua rica do mesmo jeito. Então o alvo do inimigo não é o dinheiro, o alvo do inimigo é a família, são os nossos filhos, são os nossos esposos, as nossas esposas. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus para administrarmos a nossa casa. Rebeca ela era uma mulher sábia e ela sabia. E quando se dobrava diante do Senhor, as coisas aconteciam. Porque ela era estéril. Ela conseguia um marido bom, ela tinha uma vida boa, mas era estéril. E ela orou ao Senhor. E quando ela percebeu que dentro do seu ventre 2 gerações brigavam, ela não procurou resposta no irmão do lado, ela não procurou resposta no vizinho, ela não procurou resposta, ela se dobrou diante de Deus e falou: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Às vezes nós precisamos buscar isso do Senhor. Aleluia! Ali no noticiário, 3 ou 4. aquele homem falava: olha, o filho dela entrou dentro da casa dela. E ele foi vendendo os móveis, ele vendeu a televisão, ele vendeu tudo para usar droga. Ele acabou com tudo que aquela mãe tinha. E quando ele não tinha mais nada, ele começou a arrancar os canos, as encanações da casa que valiam alguma coisa. E ele quebrou toda aquela casa, todas aquelas paredes. E aquela mãe continuava em silêncio, sem ofender aquele filho. Ela não disse uma palavra para dizer que ele não prestava. Ela não disse uma palavra para dizer que ele era um marginal, que ele era isso ou era aquilo, não. Mas ela permaneceu em silêncio. E muitas vezes nós precisamos aprender com as coisas do Senhor. Muitas vezes nós precisamos aprender até com pessoas que não servem a Deus, que muitas vezes têm mais sabedoria de que, né, muitas pessoas que servem Aleluia! a Deus estão jogando aí as suas vidas na lata de lixo, estão jogando o seu casamento, estão jogando a vida dos seus filhos, por não dar interesse, por não dar oportunidade da pessoa falar, da pessoa conversar. Eu acredito que aquela mulher, ela venderia aquela casa para tirar o filho daquela situação. Para ela não interessava o dinheiro. Não tinha importância o dinheiro que ela tinha. Importava o filho que o Senhor a tinha dado. Então vamos dar mais importância para a nossa família. Vamos conversar mais com os nossos filhos. Vamos ouvir o nosso esposo. Às vezes, irmão, somos tão grossas. Às vezes temos atitudes tão grossas, tão terríveis, né? Que se nós olhássemos para Deus, nós teríamos vergonha, muitas vezes, né? Dos nossos atos. É hora, né? De como a Bíblia fala, dos maridos amarem as suas esposas e não tratar elas, né? Com espírito.